Olá pessoal, eu me chamo Daniela Matos, sou nutricionista funcional e esportiva e a pedido da Academia Filipina vim gravar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada por terem enviado algumas perguntas e muito obrigada também à Academia Filipina pela oportunidade. Então vamos lá? Bom, a maioria das verduras são boas para a imunidade, mas eu quero listar para vocês aqui as que são verdes escuras. Por exemplo, o brócolis, a couve, o espinafre, até mesmo a alface. A gente tem a alface um pouco mais roxa, né? Que tem mais nutriente que a alface mais branquinha. Então, por que eles vão ajudar na imunidade? Por exemplo, a couve, ela é riquíssima em magnésio, ela tem cálcio também, o espinafre tem bastante ferro. Então, por isso que eles acabam auxiliando, né, na nossa imunidade. Ainda pensando em imunidade, a dica que eu vou deixar agora para vocês é sobre shots matinais. Então vocês acordam e fazem essa bebida para tomar e ter um dia com mais imunidade e com mais energia também. Então a primeira dica seria em utilizar a couve. Então a couve você pode pegar o próprio maço da couve, bater ele inteiro com um pouquinho de água de coco e colocar nas forminhas de gelo. E aí todos os dias ao acordar você pega um cubinho daquele de couve e coloca um pouquinho de gengibre e já toma pela manhã. Pode ser puro mesmo ou se preferir dilua em água, tá? A cúrcuma é um outro ingrediente que a gente utiliza muito para temperar, né? Enfim, frango, arroz, né? Várias preparações. E você também pode utilizar como shot matinal, porque ela é riquíssima em vitaminas. Ela funciona como se fosse um anti-inflamatório natural. Até para dores ela é muito boa. Então pega uma colherzinha de sobremesa de cúrcuma, mistura com um pouquinho de água com limão e já toma pela manhã também. O própolis é um outro benefício que nós temos, né? Que é riquíssimo em nutrientes, que também ajuda muito na nossa imunidade, gripes, resfriados no geral. E aí você também pode tomar pela manhã. Pode misturar um pouquinho de água com limão, algumas gotinhas de própolis de 20 a 30 gotas, né, para adulto, e tenta consumir assim que acordar, tá? Então são 3 shots aí que eu deixei para vocês de receita, tentem fazer. Eu sei que não são deliciosos, mas com certeza vão colaborar muito na imunidade de vocês. E nós temos vários alimentos que vai ajudar na imunidade. Nós temos o inhame, por exemplo, ele é riquíssimo em vitaminas, em minerais, vitaminas do complexo B. O inhame pode ser utilizado em sopas, por exemplo, até mesmo no suco. Você pode bater junto com a couve, né, que também é riquíssima em nutrientes, bate um inhame ou bate uma fruta junto também e já toma pela manhã, né? Garante que o seu dia já vai ter uma disposição um pouco melhor. Temos os alimentos também que são fontes de vitamina C, laranja, limão, melancia, goiaba. Então é bem interessante tentar inserir algum tipo dessas frutas, né, no nosso dia a dia, tá? Fontes de carboidrato também, então para dar energia, carboidratos melhores, né? Então esquecer um pouco carboidratos refinados, esquecer um pouquinho o arrozinho branco, o pão branco, tentar sempre preferir por algo integral. Então de repente inserir mais arroz integral, inserir um pouquinho de feijão, de leguminosas, né? Ao invés de ficar sempre no mesmo feijão, tentar variar com a lentilha, com a ervilha, com grão de bico. E também nós não podemos esquecer da parte da proteína, né? Que seria o peixe, o frango, os ovos. O peixe em especial tem bastante ômega 3, então tentar inserir pelo menos uma vez na semana, né, uma fonte aí de peixe, tá? Não só isso, mas também oleaginosas, que são ricas em nutrientes, em bastante minerais. Então, ao longo do dia, tentar consumir, de repente, 2 castanhas do Pará, ou 5 castanhas de caju, ou amêndoas, ou nozes. Tenta fazer um mixinho com frutas, né? De repente, eu vou comer um punhadinho de frutas secas com alguma castanha, com alguma oleaginosa, tá? Então seria mais ou menos isso, e sempre pensar em consumir comida de verdade. Esquecer um pouco os produtos industrializados, os pacotinhos, né? Porque tudo isso, infelizmente, não vai auxiliar na nossa imunidade.
Bom, eu sei que nesse momento de quarentena tá todo mundo um pouco perdido com relação aos horários, né? Então o pessoal acaba dormindo mais tarde e acaba acordando mais tarde também por conta disso. Então o interessante é que vocês tentem utilizar o despertador. Então o despertador para acordar, o despertador para ir dormir também e para as refeições. Então, de repente, colocar o despertador 12:30 eu tenho que ir almoçar. Para não se perder no horário, para não ficar muito tempo em jejum e depois acabar descontando, né, na refeição. Tentar colocar o despertador para se hidratar também, que é bem importante. Então é uma maneira que a gente tem aí para poder colocar a rotina, né, como era antes. E aí, para quem tá na rotina de sair de casa, continua trabalhando normalmente, ter o hábito de levar o seu próprio alimento, né, fazer a sua marmita, ou de repente a pessoa está em casa mesmo, mas continua trabalhando em casa, então organizar um dia, que é o dia que você vai preparar suas refeições, deixa armazenado na geladeira, para você ter aquilo pronto e não correr, né, de repente, nossa, não comi nada, vou pegar algum produto industrializado, vou pegar algum pacotinho para me alimentar. Então tentar sempre utilizar alguma marmitinha que vai ser mais tranquilo, mais saudável e alguma fruta, né, do que correr para algum alimento industrializado. Eu sei que nesse momento as crianças acabam buscando mais alimentos porque não tem muito o que fazer em casa, né? Antes saía, ia para a escola, fazia alguma atividade física, enfim. Então a dica que eu dou para vocês é perceberem se as crianças estão se hidratando bem, estão tomando bastante água ao longo do dia. É bem simples um cálculo que vocês têm que fazer. Então é multiplicar 35 pelo peso da criança ou do adulto, né? Isso serve para o adulto também. E ver se está atingindo essa média, tá? Então tentar olhar se tá tomando toda a garrafinha de água, enche a garrafinha várias vezes ao longo do dia, estimula a alimentação da criança a ter mais fibras. Então, de repente, ao invés de fazer um bolo convencional com farinha de trigo, com açúcar, de repente utilizar uma aveia para fazer o bolo, uma farinha de arroz para fazer o bolo, tentar inserir frutas ao longo do dia. Então, ao invés de abrir um pacote, né, de comer para comer bolacha, enfim, para comer algum salgadinho, tentar colocar a fruta que tem fibras também, que vai trazer mais saciedade, assim como as castanhas também vão trazer saciedade. Vou pegar um iogurte, né, um iogurte natural de preferência, coloca semente de chia, que também é fibra, acaba trazendo mais saciedade para a criança também, tá? Então ficam essas dicas, né, para tentar fazer com que essa criança não tenha essa fome exagerada o tempo todo. Muitas pessoas têm dúvidas em o que comer, né, depois que acaba de treinar. É bem importante se alimentar bem, tá? Mas aí tem duas vertentes. Então tem a pessoa que acabou de sair da academia e já quer pegar alguma coisa para comer. Então isso daí é um pós-treino. E tem a refeição pós-treino, que aí a pessoa já chegou em casa, enfim. Então, o pós-treino, que é logo em seguida, sem pensar muito em suplemento, falando de alguma coisa mais fácil, né, que vocês tenham acesso, eu indicaria, por exemplo, um chá de hibisco. Então, ao sair da academia, leva na sua garrafinha o chá de hibisco, você vai tomando até você chegar na sua casa e fazer sua refeição. Ou, de repente, um chá de frutas vermelhas, tá? A amora é muito interessante ser utilizada, a cereja também é muito interessante para ser utilizada. Elas fazem uma boa recuperação. E isso pensando na questão de músculo, na questão de emagrecimento, tá? E aí, quando chegar em casa, vai preparar a sua própria refeição. E aí você tenta optar por uma refeição com ovos, de repente, ovos mexidos, ou de repente um omelete, algum verde, então, eu vou cozinhar brócolis, ou enfim, vou fazer ovos mexidos com espinafre. Então são opções que a gente tem para colocar ali para ser uma refeição um pouco mais leve. Assim, por exemplo, como uma salada e algum filé de frango, né, de preferência grelhado. Então, opções bem leves para fazer a sua recuperação muscular, porque quando você treina, né, você estimula o seu músculo e para você também se sentir, né, saciado, tá bom? Então, assim, gente, no geral, o interessante é fazer uma alimentação bem equilibrada. Então, fazer um café da manhã com um pouco de proteína, um pouco de carboidrato. Para quem gosta de batata doce, é interessante de manhã. Colocar junto com os ovos mexidos.
Ou de repente, não, eu prefiro uma tapioca. Na tapioca tentar colocar um pouco mais de fibra para não consumir a tapioca pura, que ela tem um índice glicêmico alto, então colocar de repente semente de chia na tapioca e fazer um ovinho mexido, ou a receitinha da crepioca, que também é bem interessante. Aí, se tiver fome ao longo da manhã, então no período da manhã, por exemplo, tomei meu café da manhã 8 horas da manhã, quando é 10, 11 horas da manhã eu já tô com fome, não vou almoçar ainda, tentar inserir algumas castanhas ou alguma fruta, tá? E aí sim, né, de repente, a partir do meio-dia, meio-dia e meio, começar a regrar um pouco mais o seu almoço, para não deixar um almoço muito tarde, um almoço de repente umas 3 horas da tarde, aí já tá com muita fome, acaba consumindo além do que deveria. Então fazer um almoço, né, com bastante nutrientes, metade do prato de salada, de legumes, a outra parte do prato tentar colocar uma parte de proteína um pouco mais magra, então evitar muito aquelas carnes gordurosas, tentar preferir por um filé de frango ou peixe, ou o próprio ovo também é bem interessante, tá? Que é uma fonte de proteína boa. O arroz e o feijão, o arroz de preferência o integral, né? Se não consumir feijão, de repente, vou trocar por lentilha, por ervilha, enfim, fazer essa troca também é interessante. No momento da tarde, né? Às vezes tem pessoas que têm um desejo para consumir um pouco mais de doce nesse momento da tarde, então eu sugiro um iogurte com alguma fruta, esse iogurte de preferência natural. Nesse iogurte você pode inserir canela, pode inserir chia, né? A fruta da sua preferência. Lembrando que a gente tem frutas que são ricas em óleos bons, como o coco seco, como o abacate. Então é bem interessante, né, trazer essa gordura boa para o nosso dia a dia, tá? E à noite, de repente, uma refeição um pouquinho mais leve. Por quê? Porque, de repente, você não vai fazer mais atividade física, você já vai dormir e aí você não precisa de tanta energia assim. Então, tirar um pouquinho do feijão, né? Consumir o seu arroz se você tiver preferência por ele, ou de repente substituir o arroz por uma batata doce, por uma mandioca cozida, ter um belo prato de salada, né, de legumes, e não pode esquecer também da proteína, né? Então colocar um filé de frango ou ovo, ou de repente, eu não como nada de origem animal, então vou colocar alguma leguminosa. Então é um grão de bico, é uma ervilha, uma lentilha, tá? Então seria mais ou menos isso as dicas, né, no geral da alimentação. É muito importante que a gente tenha um sono de qualidade também, né? Não só a alimentação, mas o sono também é saúde. Então, para ter um sono de qualidade, eu sempre sugiro algum tipo de chá mais relaxante, mais calmante, né? Então, meia hora, 40 minutos antes de você se deitar, tentar tomar um chazinho de camomila, de melissa ou erva doce. E para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de pegar no sono, o chá de mulungu é um chá um pouquinho mais forte. Vocês encontram em loja de produto natural e vocês podem tomar também antes de deitar, né? Para ter um sono bem tranquilo, bem relaxante. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído de forma significativa para ajudar um pouquinho na alimentação de vocês. Obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima. Um beijo!